Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós daremos início à aula de hermenêutica bíblica, que é a arte da interpretação da Bíblia. E, a partir dessa segunda até os quatro encontros que nós teremos a partir de hoje, nós vamos aprender, vamos estar absorvendo informações como que a gente consegue interpretar as Sagradas Escrituras. Então, antes de nós darmos início, quero orar junto com vocês para que a gente possa estar iniciando a nossa aula do dia de hoje. Amadíssimo Deus, Pai de amor e de bondade, Deus querido, Deus santo, somos gratos a Ti, Senhor, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Eu glorifico o Teu nome pela vida de cada seminarista que se faz presente, Senhor, que tem de bom grado, Senhor, reservado esse tempo para poder aprender a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento, dando graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, todos vocês estão nessa jornada, nessa grande jornada aí, que é sobre o aprendizado das Sagradas Escrituras. E a gente sabe que, quando nós estudamos a teologia, nós temos ferramentas que nos auxiliam, que nos dão aí a condição plena para que a gente consiga ter uma absorção melhor e termos um entendimento melhor também da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos tendo o privilégio de termos parte dos nossos alunos aqui presencialmente, outra parte dos nossos alunos que estão online. Então, você que está online aí, quando for 10 minutos faltando para poder terminar a nossa aula, eu vou abrir com as perguntas. Então, vocês vão anotando, vocês vão escrevendo aí as dúvidas que vocês possam ter. Se for algo que vocês acham que precisa ser respondido dentro do time da aula, levanta a mãozinha que a gente vai parar e vamos estar dando prosseguimento, tá bom? Vamos fazer isso. Eu sempre digo para todos os alunos que é para que vocês não fiquem receosos em perguntar. Perguntem. Só está proibido terminar a aula e você está com dúvida. Mas não pode terminar a aula e você ficar com dúvida, porque a dúvida que você possa ter, ela pode ser uma dúvida de um outro aluno para poder esclarecer e complementar. Então, vamos lá. O que a hermenêutica, de fato, ela faz? A hermenêutica, ela tem... Oi? Só aceitar. Não dá, porque o... Calma aí. Vou tentar aceitar aqui. Então, a hermenêutica bíblica, ela é a arte da interpretação. É através dela que nós temos ferramentas necessárias para que a gente consiga ter um conhecimento e desvendar aquilo que está por trás do texto. Vocês já devem ter ouvido a seguinte expressão, né? Que texto sem contexto é pretexto para gerar heresia. E, de fato, essa é uma expressão 100% verdadeira. Porque todo versículo que a gente vê na Bíblia Sagrada, para que ele seja interpretado da forma correta, ele precisa ter, dentro da sua observação, alguns elementos que vão dar base para que a gente possa trazer uma ideia e possa ter uma explanação correta daquele texto. Essa ideia, essa explanação e essa ferramenta que a gente usa para que a gente consiga ter um conhecimento maior daquele texto ou daquele livro, chama-se hermenêutica. Então, a hermenêutica bíblica, dentro da teologia, é a ferramenta que nós temos para termos um entendimento e uma compreensão melhor do texto. É quase que impossível você conseguir ter uma compreensão de um texto sem você não usar a hermenêutica. Porque o que é a hermenêutica? Ela é uma área do estudo teológico que vai te dar ferramentas para quê? Eu estou lendo um texto que está no Novo Testamento, mas aquele texto que eu estou lendo, para que ele ganhe forma e para que ele tenha base para que eu possa montar uma pregação ou um estudo, existem textos que vão dar vida e vão complementar aquele livro ou então aquele versículo. Então, exemplo, eu estou lendo o Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Lá em Mateus 24, que é um texto onde o Senhor Jesus está saindo do templo com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que quando Jesus sai do templo, os discípulos vão falar para ele assim: olha, mestre, está vendo esse templo que é lindo, belo, formoso e maravilhoso? E Jesus vai falar a seguinte frase para os seus discípulos: eu vou destruir e vou reedificar em 3 dias. Os discípulos, pensando que Jesus falava do templo físico, Jesus estava falando que ele morreria e que ele
necessitaria. Mais à frente, Jesus vai usar o livro de Daniel, capítulo de número 9, para poder falar a seguinte frase. Lembra do que foi dito pelo profeta Daniel? Quem lê, entenda. Então, no Novo Testamento, Jesus vai usar um livro do Antigo Testamento para poder trazer a explicação para aquilo que ele estava falando com os seus discípulos. Isso na hermenêutica a gente chama de contexto remoto. É quando a interpretação daquilo que está sendo lido não está propriamente dito no capítulo que eu estou lendo. É quando eu preciso de um outro livro para poder complementar e trazer vida ou dar um entendimento para aquele livro que eu estou lendo. Só fazer uma observação aqui. Quem tiver com o microfone aberto, eu pedir para que feche aí, por favor. Porque tem alguns que não estão conseguindo ouvir por conta de algum ruído que possa estar tendo. Tá? E aqui no slide eu botei a seguinte explicação. A hermenêutica é a área do estudo teológico que fornece as regras para a interpretação correta do texto bíblico. Outra definição é a arte de interpretar a Bíblia, ou ainda é a ciência da interpretação bíblica. A palavra hermenêutica vem do termo grego hermeneu, que significa interpretar. Então, a hermenêutica ela pode ser usada dentro não só da teologia, mas existe a hermenêutica, que ela é usada dentro da construção civil, dentro da parte do direito, dentro da parte da medicina. Então, a hermenêutica ela é essa arte que vai dar ferramentas para que a gente consiga ter o entendimento correto de um assunto que a gente está estudando e estamos abordando também. Tá? Qual é o objetivo da hermenêutica bíblica? É ensinar o aluno a interpretar o texto bíblico de uma forma correta. O que dói, às vezes, em muitos ouvidos é quando uma pessoa pega um texto e, sem fundamento, sem base nenhuma, ele tenta aplicar uma verdade para cima daquele texto. Isso aí é chamado de heresia, tá? Quando você, como diz a força da expressão, explana um texto sem você observar qual é o contexto que ele está inserido, para quem ele foi lido, qual é o momento daquele capítulo ou daquele livro, você pode estar fomentando uma heresia. Uma heresia é o quê? É quando você traz uma verdade que não existe dentro da Bíblia. É quando você aplica um texto para satisfazer aquilo que você quer dentro da sua interpretação. E, de fato, a Bíblia não pode ser estudada, não pode ser lida, não pode ser explicada dessa forma. Existe uma regra para isso. Para que eu possa pegar a Bíblia Sagrada e ensinar, pregar, eu preciso entender que há um normativo para que isso possa ser feito de forma coerente, sem eu ferir o texto. Então, ela ensina o aluno a interpretar o texto bíblico de forma correta. Aqui dentro da nossa classe, tanto quem está presencial como quem está online, tem alguém que gosta de português aí? Quem lá no colégio falava assim, pastor, eu era uma negação em português. Eu não gostava, era a matéria que eu colava, só estudava para poder passar. Aí na live tem alguém assim que lá atrás fala assim, oi? Então, eu vou dar uma grata notícia para os alunos seminaristas. Quem gosta de ler a Bíblia tem que gostar da língua portuguesa. Porque todo texto que é lido tem que respeitar a crase, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Se você muda uma vírgula de um lugar, você muda o sentido da frase que você está transmitindo. A hermenêutica ela tem essa finalidade, é te ensinar a você usar as ferramentas, mas antes de você usar essa ferramenta, você tem que ter a noção de que o ponto foi feito para ser respeitado. A vírgula foi feita para ser respeitada. E a Bíblia, ela é recheada dessas regras de interpretações. É claro que no Novo Testamento nós temos aí o grego, que é a língua que predomina dentro da tradução do Novo Testamento, e no Antigo Testamento a língua que predomina é o hebraico. Pastor, eu tenho que saber disso? Tem. Por quê? Cada palavra que a gente lê, se for no Antigo Testamento, tem uma definição
hebraica para aquele contexto. Se for no Novo Testamento, ela tem uma definição grega para aquele contexto. Então, eu preciso entender a palavra que eu estou lendo, ela está contida dentro do contexto do Antigo ou do Novo Testamento? Se for do Novo Testamento, então ela tem uma definição. O Aurélio, que é o dicionário que a gente usa, ele é muito bom para a nossa língua portuguesa. Mas todo aluno de seminário precisa entender que precisa ter ferramentas que vão o auxiliar dentro de uma boa interpretação, que é um bom dicionário bíblico, precisa ter. Dicionário bíblico não tem um dicionário bíblico, tem que investir numa Bíblia de estudo, seja aplicação pessoal, TED, CGL, temas de concordância. Eu tenho umas 7 Bíblias de interpretação para o meu estudo pessoal. Tenho 7 Bíblias de estudo, perdão, para o meu estudo pessoal. Para que eu tenho isso? Para que eu consiga trazer a essência da raiz daquela palavra que eu estou falando. Para que eu não vire um texto e dentro de uma aplicação eu não fale o que não está contido dentro daquele texto. Tá? Segundo objetivo da hermenêutica bíblica é demonstrar sua importância como base de todo conhecimento teológico. Terceiro, analisar as diversas interpretações existentes e ajudar o aluno a criar suas próprias interpretações. Não é ter uma interpretação diferente daquela que a Bíblia já apresenta, mas é te ajudar você a ter um estudo mais conciso, coeso e mais prático. Quer ver um exemplo aqui que é muito bacana de falar? No Novo Testamento, o Senhor Jesus, certa vez, ele usou uma parábola, dizendo assim, que era mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E eu pergunto para vocês, quem aqui, quando leu esse texto, nunca pensou que era uma agulha comum que a gente usa? Você ficou tentando imaginar, como é que um camelo desse tamanho vai passar bem buraco de uma agulha pequenininha? Mas ali é hermenêutica pura aquele texto. Por quê? A agulha que está descrita ali não é uma agulha dentro da etimologia convencional da palavra que nós usamos, que é agulha de linha. Não é. A palavra agulha ali é uma portinhola. Por quê? Os camelos eles eram muito utilizados no deserto. E havia locais que eram chamados de agulha, que na verdade era uma portinhola, era um buraco dentro de uma parede que a pessoa conseguia passar, mas o camelo não passava. Então, quando Jesus falou que era mais fácil o camelo passar por aquele buraco do que o rico entrar no reino do céu, a agulha ali, a palavra agulha, ela só foi traduzida para a nossa língua, para uma compreensão da nossa língua portuguesa. Mas a palavra dá essa. Mas o objeto, na essência, não é uma agulha fininha que a gente coloca a linha, não é. Ali é uma portinhola grande, onde o camelo não conseguia passar por conta da corcova dele. Olha a hermenêutica entrando em cena aí. Como nós temos outros versículos. Exemplo, o Senhor foi ao inferno e tomou a chave da mão do diabo. Ele não tomou a chave dentro de uma linguagem, dentro da sua essência. Ali é uma linguagem figurada. A chave dentro da palavra de Deus tem algumas ponderações e ela é comparada a algumas ações. Exemplo, chave fala de legalidade. Então ele não pegou uma chave física, como as pessoas às vezes leem o texto e aplicam o texto sem entender o que está por trás de todo aquele contexto. Olha, então a hermenêutica vai dar para vocês essas ferramentas. Eu fui, tem uma música que eu chamo ela de profana demais. Né? Eu fui no terreno do inimigo, ninguém foi no terreno dele. Eu fui no inferno, ninguém foi no inferno. Então, assim, a hermenêutica ela vai começar a dar para vocês esse norte daquilo que realmente quando a gente está lendo, e aquilo que é mais figurado, que não é figurado. E a gente pode passar aqui apresentando diversos outros textos que muitos crentes usam como se fosse algo concreto ali, quando na verdade são só exemplos figurativos. Tá? Então vamos lá, o valor da hermenêutica. Por que eu preciso estudar a hermenêutica? Primeiro, ela nos aproxima do texto, do seu sentido, do seu significado correto. Todo teólogo e toda pessoa que estuda teologia tem que saber que o texto ele tem o seu sentido e o seu significado correto. Tá?
fortalece a nossa convicção na pessoa de Deus, tá? Revelando a sua eternidade, tá? Enaltece a soberania de Deus, que preservou a Escritura até hoje, tá? Nos coloca na linha da história da igreja, nos traz um equilíbrio entre o conteúdo e a revelação, né? Aquilo que está sendo aplicado. Quando a gente fala de revelação, estamos falando da palavra de Deus, ela é a revelação aplicada e colocada para a nossa vida. A Bíblia, ela contém tudo aquilo que a gente precisa saber? O que vocês acham? Contém? Tem. A Bíblia tem tudo que a gente precisa saber? Toda a revelação de Deus está funcionando dentro da Bíblia. Eu melhorar a pergunta. Ela tem todo o necessário que a gente precisa. Ela não tem toda a revelação de Deus. Porque Deus é um ser ilimitado. As profundezas de Deus, tudo que está na Bíblia é o necessário para a nossa manutenção de fé. Ela não contém tudo sobre Deus, mas ela nos aproxima e nos leva para o próximo dele. Jesus falou certa vez: errai-vos por não conhecer as Escrituras, nem o poder que tem dentro dela. Se eu não conheço dentro da essência que eu preciso para poder ter uma proximidade mais com Deus, se eu não tenho uma interpretação ou um entendimento, melhor dizendo, um entendimento melhor de Deus, como é que eu vou me aproximar ou ter uma intimidade maior com ele? E a Bíblia fala: prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é um ato contínuo. Não é um ato que eu levanto a mão hoje, conheço 3, 4 versículos, já 4 capítulos, já domino 2 ou 3 histórias, já saio pregando e acho pregador. Não, tem muito mais ainda para ser revelado. Quanto mais eu estudo, é uma frase que eu uso para mim mesmo. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas a verdade é essa. Porque eu já estou nessa empreitada há mais de 15, 20 anos, ensinando, ensinando a palavra do Senhor. E cada ano que passa eu falo: quanto mais eu estudo, menos eu sei. É o que a Bíblia fala, né? Que os rios de Deus são tão profundos, quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe a imensidão das coisas de Deus Todo-Poderoso. Por isso que ela fortalece a nossa convicção na pessoa de Deus. Porque quanto mais a gente acha: meu Deus, descobrir algo novo, não tem mais coisa que a gente poder. Na verdade, não é algo novo. O estudo que nós temos de forma sistemática vai nos dando um entendimento maior das Sagradas Escrituras. Por isso que a gente deve prosseguir em conhecer. Não é: eu estou aqui, aprendi algo, vou me basear nisso aqui, não. Tem que prosseguir. Tá? Ter mais conhecimento. Nos coloca na linha da história da igreja, traz o equilíbrio entre o conteúdo e a revelação, traz a confirmação da credibilidade da revelação, nos auxilia para determinar e permanecer. Para a gente possa permanecer na nossa era de fé, nos dá base científica. Quando fala em base científica, fala o seguinte: nos dá conteúdos para que a gente consiga ter um entendimento muito maior das Sagradas Escrituras, tá? E valida a encarnação do Filho de Deus. Quer ver um outro exemplo? O livro do Evangelho de João, a Bíblia fala assim: que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro veio o quê? A salvação, certo? Ali em João não fala quem é esse homem. Como é que a gente sabe por quem entrou o pecado no mundo? No livro de João, não fala. Lá diz: por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro veio a salvação. Mas se eu perguntar para vocês: qual foi o homem que foi a porta do pecado entrar no mundo? Vou dar de prova. Isso aí. A gente sabe através do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, dentro do nosso estudo aqui, ele serve como um contexto remoto. Que é o quê? O livro de Gênesis dá base para que a gente entenda o que está escrito no livro do Evangelho de João. Olha a importância. Aí eu pergunto para vocês: se não houvesse o livro de Gênesis, vai saber isso? Por quem foi esse homem? Entrou o pecado no mundo. Nós teríamos essa compreensão? Não teríamos.
Então, vocês conseguem ver que a Bíblia ela é composta de quantos livros? Pergunta de prova. Quantos livros? Pelo menos. Pergunta de prova. Valendo 2 pontos na prova. Olha, tô 66. Vai lá. Quantos livros são no Antigo Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. Isso aí, são 39 no Antigo e 27 é no Novo. Como é que o Antigo Testamento ele é dividido? Quais são as classificações que ele possui? Faltou um grupo aí. Livros poéticos. Que é Salmo, Provérbios e Eclesiastes. E Cantares também entra dentro do grupo dos livros poéticos. Novo Testamento, como que ele é dividido? Cartas paulinas. Isso. Isso. Isso aí são as cartas paulinas. E tem um. São as epístolas de Paulo. Falando aqui baixo. Pode falar. Que é o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Aí uma curiosidade. Todos vocês sabiam que o livro de Isaías possui 66 capítulos. Os 66 capítulos, 40 do versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo número 40, só fala da revelação, da promessa, do derramamento da graça de Deus. Do 41 até o 66, a gente evidencia essa graça sendo revelada. Então, o livro de Isaías é considerado como uma Bíblia. São 66 capítulos, dos 66 ele é dividido igual ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. Até o 39º capítulo é a revelação da graça sendo anunciada, o Messias que virá. Do 40 até o 66 é o Messias que já veio, que vai restaurar, aproximar e trazer a sua graça e sua misericórdia para a nossa vida. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque na hermenêutica bíblica a gente precisa ter essa compreensão, para começar a entender sobre o estudo sistemático das ferramentas que a gente precisa para poder ter uma boa interpretação. Até aqui está todo mundo compreendendo? Tem alguém com alguma dúvida? Amém? Maravilha. Então, essa compreensão ela é de suma importância para que vocês consigam ter o entendimento de onde eu vou buscar a informação quando eu preciso ler, quando eu estou lendo um texto. Mais uma perguntinha de prova. Quem é que gosta do Novo Testamento aí? Quem é que gosta? Maravilha. Quem é que gosta do Antigo Testamento? Deus está falando do Antigo, houve um silêncio. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é a sombra do novo. E o novo é a revelação do Antigo. Certa vez perguntaram para Jesus sobre se ele estava descumprindo ou se ele veio poder descumprir a lei de Moisés. Ele falou: eu não vim para cumprir. E a gente entende que Jesus foi a única pessoa que conseguiu cumprir todos os mandamentos dados pelo próprio Deus lá no deserto. Os mandamentos não foram apenas os 10, tá? 10 é um resumo. Livro de Levítico, a partir do capítulo número 1, a gente tem todas as ordenanças estabelecidas por Deus para o seu povo. Então, a divisão da hermenêutica, vamos lá. A hermenêutica ela se divide de forma geral e de forma específica. De forma geral, ela tem
qual sentido, tá? Quando nós estudamos os princípios e regras da interpretação, se aplicam a todos os gêneros literários. Isso aí é uma aplicação de forma geral. Que gêneros são esses? A gente tem a parte teológica, a gente tem a parte da engenharia, entre outras. Até dentro da língua portuguesa, se usa a hermenêutica para ter ferramentas para que você consiga ter uma interpretação melhor da nossa língua portuguesa. De forma específica, é quando você estuda princípios de interpretação específicos para cada tipo de gênero literário encontrado na Bíblia Sagrada. Então, de forma geral, ela tem um âmbito geral que tem a sua aplicação fora da teologia também, mas na teologia, de forma geral, tá? São princípios e regras de interpretação dentro de cada gênero que nós vamos ver ao longo da nossa aula. De forma específica, também ela tem essa aplicação dependendo do gênero que nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, daquilo que nós estudamos e aplicamos. Porque a partir dessa matéria aqui, chega aquele negócio de pegar um texto e ter, não, é isso não. Só ser aquele texto sem entender o que está atrás daquele texto que vocês estão lendo. Por que nós precisamos estudar hermenêutica? Primeiro, por causa do bloqueio histórico. Tá? Há um abismo muito grande entre o nosso tempo e os períodos que a Bíblia apresenta. Nós estamos aí dependendo da época há mais de 4.000 anos de distância. Olha aí o abismo histórico que nós temos. Esse abismo histórico que eu estou falando é o quê? É o distanciamento entre nós e a história pela qual foi descrita e relatada na Bíblia Sagrada. Então, de forma técnica, eu coloquei isso. Há um abismo histórico que nos separa dos escritores bíblicos e das culturas primitivas. E precisamos transpor este bloqueio se quisermos compreender o significado da revelação. Uma verdade plena e absoluta é quando eu pego um livro de um autor para poder ler, eu não tenho aquele autor do meu lado. A Bíblia é o único livro que, se eu abri-la para poder estudá-la, eu tenho o autor ao meu lado para poder trazer a luz e o entendimento daquilo que eu estou lendo, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu falo de bloqueio histórico, eu tenho que entender o seguinte, tá? Cada livro que foi escrito, exemplo, vou pegar aqui o livro de Josué, capítulo de número 1, todo o seu livro como todo. No livro de Josué havia um povo específico, uma cultura específica pela qual Josué estava inserido, tá? Incluso dentro daquele momento. Sem contar que, no livro de Josué, nós temos uma transição muito grande entre o povo que saiu do Egito, passou pelo deserto, que estava entrando dentro de uma cidade que tinha dentro dela outras culturas essas que influenciaram de forma negativa na vida do povo judeu. Quando eu estou lendo um livro como esse, eu não posso simplesmente abrir um livro como o de Josué e sair lendo como se eu estivesse lendo uma história que está aplicada para esse meu momento. Não, eu tenho que entender, primeiro, para quem que o livro foi escrito, quem está inserido dentro daquele contexto, quais eram as nações envolvidas dentro daquele cenário, o porquê que Josué precisava passar, exemplo, pela cidade de Jericó, mas antes de Jericó, antes e depois de Jericó, ele tinha a cidade de Ai. Por que teve aqui essa jornada? Aí já entra dentro do de geografia bíblica, que vocês estão aqui no básico. Terão uma aula no médio comigo também sobre geografia e história bíblica, mas cada livro há um contexto específico. Por que aquele livro ele foi escrito naquele momento, naquela época e para aquela cultura? Pastor, quer dizer que para ele ter uma interpretação e um conhecimento do livro que eu estou lendo, eu preciso ter todas essas informações, todas essas ferramentas para poder ter uma interpretação correta? Sim. O Diácono Sérgio até aqui. Sim, preciso ter esse entendimento para que eu possa quebrar um bloqueio histórico. Aí a gente anda mais um pouco. O livro de Daniel, que é um livro conhecido também. Daniel, ele é um livro que ele vai transitar entre 4
reinados específicos. E além de ter essa transitação entre 4 reinados, ainda vai ter um reinado que viria, que só vai ser desvendado no Novo Testamento. Então, quando eu leio o livro de Daniel, eu não posso simplesmente ler como um conto de guerra, não. Eu tenho que entender primeiro por que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. É o contexto histórico. Por que Daniel, junto com seus amigos, foram parar dentro do palácio? Eu tenho que entender. Aí, segundo, qual foi a visão? A visão não. Por que o rei Nabucodonosor teve um sonho? Por que esse sonho foi tão importante para a história do povo hebreu e para a nossa história também? Porque o sonho que Nabucodonosor teve lá atrás, parte daquele sonho está se cumprindo no nosso período agora. Pastor, eu não sabia disso. Então, você precisa ter essa percepção. Quando a pedra que é cortada por uma mão que é misteriosa, que cai sobre os pés da estátua, do corte da pedra até cair nos pés, envolve a nossa geração também. Envolve. Que são os reis que viriam após todo aquele reinado, que era a cabeça de ouro, Babilônia, os braços, Medo-Persa, a cintura de bronze, a Grécia, as pernas, Roma, e os pés, que era misturado ali com barro e com ferro, que era destruído depois pela pedra que era cortada não por uma mão humana. Essa pedra tem a representação de Cristo. Cristo é a pedra angular de esquina, e dentro dessa exemplificação, na visão que Daniel teve, era o próprio Deus dizendo: todos esses governos são poderosos, mas o governo de Cristo ele sobrepõe, está acima, ele é mais poderoso do que ele. Então, a pedra que não é cortada por mão humana vem e esmiuça a estátua. Mas tem um período para isso acontecer. E é onde a gente vê que cada período desse vai acontecendo. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, começa a ter um desfecho de tudo isso. Olha como eu não posso pegar um simples livro, tem que ter outros que me dão base para eu poder trazer a realidade ou trazer o entendimento daquele contexto. Então, vocês vão ter, a partir de hoje, esse entendimento. Tá? Primeiro ponto que eu preciso estudar, por conta do bloqueio histórico. Tá? Aí, embaixo, eu coloquei a antipatia por Jonas pelos ninivitas, por exemplo, é um outro exemplo que é muito bacana. Assume o maior significado. Por exemplo, todos vocês sabem o porquê que Jonas ele se manteve resistente em ir para Nínive. Por que ele não foi para Nínive? Foi para Tarso? Diga. Isso aí. Por quê? Nínive, só para vocês terem a concepção, era a capital da Assíria. Os assírios foram inimigos mortais do povo hebreu. Na Assíria, dentro dos ninivitas, havia um rei chamado Shalmaneser. Esse rei foi cruel demais, cruel. Quando Salomão morre, a Bíblia diz que as 12 tribos que estavam unificadas, elas se dividem em duas, formando o Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos vão formar o Reino de Judá, o Reino de Judá, 2 tribos, o Reino de Judá, e 10 tribos, o Reino do Norte. E dentro dessas 10 tribos, os assírios eles vão entrar e vão destruir por completo o Reino do Norte. E adivinha qual era a forma de tortura que eles faziam com o povo hebreu? Eles pegavam, por exemplo, seja homem ou fosse mulher, eles faziam o que nós chamamos de empalação. Era uma metodologia de crucificação. Ele pegava você vivo. Quem já viu aqueles filmes medievais? Eles cortavam aquela história de árvore e deixavam aquela história pontuda para cima. Alguém vai lembrar? Eu acho que é o exemplo mais fácil que a gente pode fazer para poder aplicar aqui. E o que os ninivitas faziam dentro com esse rei que era sanguinário, cruel demais? Eles pegavam a pessoa viva e colocavam fincada naquela estátua.
E como que era essa forma? Eles pegavam eles pelos órgãos genitais e colocavam preso ali para ele ficar agonizando. E não apenas isso, esse rei, o prazer dele era ver essas pessoas sendo mortas desse jeito, enquanto ele almoçava, jantava. O cara, ele era cruel demais. Sem contar outras barbaridades que ele fazia. Aí Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, quero que você vá pegar os inimigos. É a pergunta que eu faço: se fosse vocês iriam? Vocês iriam? Porque às vezes a gente olha e fala: não, eu iria, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala: vai lá pregar, porque eu sou um Deus misericordioso, que na sua pregação eu vou fazer com que os ninivitas se arrependam e vou trazer misericórdia até no meio deles. Aí vocês iriam pregar? Iriam pegar um navio bonitinho. Senhor, o Senhor mandou. Aí lembramos tudo isso. Porque essas histórias ficavam na mente dos hebreus. Aí vocês entendem o porquê que Jonas, aí foi o que o nosso irmão disse, pela crueldade do ninivitas. Mas essa crueldade, ela não era simplesmente só por aquele momento. Havia um contexto histórico. Então, está vendo? Quando nós entendemos o contexto histórico, quebramos o bloqueio histórico, a gente tem uma extração muito maior da história e temos uma compreensão muito maior da história. Aí fica até mais fácil de você trazer uma mensagem entendendo por que Jonas não foi para lá. Se fosse no nosso caso, eu creio que a grande maioria, se Deus direcionasse, por mais que confiasse demais em Deus, não iria, gente. Sabendo de todo esse contexto. Porque qual é o nosso primeiro pensamento? Eu quero que Deus traga juízo. O povo tem que morrer. Mesma coisa, pô, cheio de traficante lá no morro. Mata todo mundo. Salva não. Bandido bom, bandido bom. Não é os termos que o pessoal usa aí. A gente se esquece da misericórdia e da graça de Deus. Então, esse é um dos motivos que, olha como entender a história dentro da igreja, que é importante para a gente ter um desfecho muito maior do entendimento. Aí vou trazer mais uma pincelada para os irmãos entenderem. A metodologia da crucificação aplicada pelos romanos parte desse ato de instalação dos assírios. Os romanos, quando eles começam a conquistar, começam a crescer, eles vão absorvendo várias táticas de guerra. Né? Os gregos, eles aperfeiçoam essa técnica e depois os romanos eles vão deixar ela mais dolorosa a ponto de conseguir equilibrar entre a dor, o sofrimento e a morte. Eles matavam o que eles queriam mais rápido com o ato da crucificação. Tá? Então, olha que coisa bacana, né? Como que algo começou com os assírios, aí entra Jonas dentro da história, passa pela Grécia, entra Roma, chega na crucificação de Cristo. Até quando a gente vai falar da crucificação, nós temos as metodologias como que essa crucificação elas eram feitas. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu perguntar. Devemos andar? Está ficando fácil, está ficando difícil. Como é que está aí a temperatura? Tá bom? Que benção. Que benção. Então vamos lá. Segundo ponto do porquê. Benção. Maravilha. Segundo ponto, porque eu preciso estudar a hermenêutica bíblica. Primeiro, nós falamos por conta do bloqueio histórico. A gente precisa quebrar essa barreira histórica. Tá? Segundo ponto, por conta do bloqueio cultural. Precisa entender a cultura que está sendo escrita e que está sendo aplicada para aquele texto. No Novo Testamento fica muito mais fácil a gente entender essa cultura. No Antigo Testamento, dependendo do texto, é um pouco mais complicado, mas não é nada sem de cabeça, tá? Cada um de nós vê a realidade através dos nossos olhos, condicionados pela cultura. O conjunto de valores culturais, científicos e ideológicos de uma cultura é o que chamamos de cosmovisão. Então, exemplo, toda cultura ela tem dentro da sua essência dois pontos cruciais, que é o quê? Valores culturais, científicos e ideológicos.
ideologia dentro daquilo que a gente defende e dentro daquilo que a gente acredita. Tá? Então, cultural. Cada época e cada período tem uma cultura específica. E se nós formos ver a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, vai se revelar para cada povo de acordo com a sua cultura. A forma como eles viviam, como eles tinham a sua civilização, o nosso Deus ele foi procurando meio de se aproximar e de se revelar. Eu preciso, pastor, eu preciso entender a cultura do povo que eu estou lendo para ter uma compreensão melhor da Bíblia. Preciso. Se eu não tiver, eu não consigo quebrar esse bloqueio, tá? Que é cultural, científico e ideológico. A cosmovisão da cultura bíblica é diferente de muitos pontos da cultura atual. É o que vamos falar aqui principal, para ficar mais fácil vocês entenderem. Para entendermos algumas passagens da Bíblia, precisamos compreender a cosmovisão da cultura, o que está atrelado àquela cultura, tá? Como entender, por exemplo, 1 Coríntios 14, 34. Vamos ver. Quem pode abrir aqui para poder ler esse texto aí rapidinho? 1 Coríntios 14, 34. Quem estiver em casa aí, abre rapidinho. 1 Coríntios 14, 34. 1 Coríntios 14, 34. E diz aí. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. E aí, isso aí é um texto que dá vamos da manga, né? O que falar? Ali tem uma palavra que é muito interessante. Qual é a outra palavra que está descrita aí? Submissão, não é isso? Na nossa cultura, às vezes, submissão, a pessoa pensa que é alguém que está embaixo, certo? Mas se a gente for pegar a palavra dentro da etimologia grega, submissão é estar sobre a mesma visão. Não é inferioridade. Não é alguém que seja inferior a outra. Submissão é alguém que está com a mesma visão. Quando a gente dá palestra para casais, tanto eu como a minha esposa também está a gente fala muito sobre isso. Submissão não é você estar debaixo de uma outra, não. Submissão é na mesma visão. É você estar com a mesma visão. Do ato de falar ali dentro da cultura, não estava atrelado ao quê? Que era dado a responsabilidade para que o líder daquela cerimônia, né, que estava ensinando e falando, fosse dele a palavra. Então, por isso que Paulo ele vai estar escrevendo e vai estar trazendo essa aplicação. Aí você pega um texto como esse daí, e muita gente, às vezes, quer aplicar o texto para aquela cultura, para aquele momento, para aquela época, e aplicar ele para o nosso momento. Então, na verdade, tem que entender o que está por trás desse contexto. Tá? 12 minutos aí, misericórdia, gente. Passa muito rápido. Deixa eu correr aqui, então. Vamos lá. Em Mateus 24, 17, abre para a gente rapidinho. Mateus 24, 17. Vamos correr, vamos correr. Mateus 24, 17. Diz aí. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Isso, leu o 18 também. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Isso aí. Esse texto aí é um texto que para ele é escatológico, né? Fala sobre o regresso do nosso Senhor Salvador por Jesus. Quem está no telhado não desce para pegar coisa alguma. Culturalmente, Jesus está falando ali sobre ele está usando uma palavra para poder exemplificar sobre a sua vida, né? O que vai acontecer com aqueles que vão ficar. Fala para todo mundo, não vai na primeira. Deixa de ir na pastor, vai ter a grande tribulação, eu posso ficar? Não, não quero ficar não.
Vai na primeira, vai na sua vida, salva que você vá quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Então, nós temos muitos textos aqui e a cultura ela é diretamente aplicada para aquele momento, naquela época, aquela condição. E entender o que está sendo descrito dentro do contexto é importantíssimo para que a gente tenha uma compreensão muito maior. E para a gente dar uma pincelada aqui no final e terminar sobre o bloqueio linguístico, que é o que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa língua portuguesa. Precisamos considerar também que as línguas evoluem. O português de hoje possui expressões irreconhecíveis para o português do século XV, ou vice-versa. Tem muitos termos que se usam. Quer ver uma forma prática aqui? O que a gente chama de sacolé aqui no Rio de Janeiro, tem outro local chamado de quindim, geladinho. Então, assim, olha como a expressão linguística, dependendo da região que você tenha, muda. Aqui, a gente come biscoito para quinas, mas lá de São Paulo, é bolacha. Sempre de uma bolacha. Aqui, dependendo da forma como você... Essa vai tomar um tapa. Pode pegar de biscoito. Mas olha como que, na nossa língua portuguesa, dependendo da região que a gente esteja, a palavra que a gente vai usar, ela tem uma conotação totalmente diferente. Então, na Bíblia não é diferente. Nós estamos lendo o Antigo Testamento, a gente precisa entender qual é o bloqueio linguístico que eu preciso quebrar. Se eu estou lendo o Antigo, eu tenho que entender que ali eu tenho hebraico, tenho parte de aramaico. No Novo Testamento, vocês sabiam que no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, até o capítulo de número 10, se eu não me engano, grande parte da escrita ali não é em grego, é em hebraico. Porque Mateus ele vai